Aí agora é o seguinte, o que que a gente fez? Agora eu, né, eu acendi a luz já. Agora eu vou dar um play aqui, ó, só pra gente testar o áudio, ó. Tá chegando na cabeça, ó. Essa lâmpada aqui de cima é uma lâmpada de aquecimento do disco. Ela precisa para poder ajudar a agulha a cortar durante o processo de gravação, que não é o processo tradicional, né? Então, como a agulha é de diamante e o plástico é um plástico mais duro do que o acetato, esse calor aí ajuda um pouco a facilitar o corte mesmo. É um pouquinho, tem até aquecimento da agulha também, mas nesse caso eu não estou usando. Isso aí. E agora o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui e vou ligar o aspirador, a sucção. Aí depois ele joga o cabelinho que corta daqui, ele é sugado por esse tubo e vai lá pro pote de sucção lá embaixo, lá, que é a alminha do disco, né? Que é o negativo do disco. Então agora o que eu vou fazer? Já liguei a sucção, eu vou ligar o torno, vou descer a agulha e vou contar até 3. Vou descer a agulha. Pronto, ó, vou dar aquele primeiro. 1, 2, 3. Aí, tá. Legal que tá. Mandou bem, mandou bem. Muito maneiro que tá. Meu nome é Giordano Bruno de Oliveira Borges, me auto-intitulo Bob G, ou Bob G. Sou responsável pela empresa de gravação de discos artesanais Vinyl Lab, que sediada aqui em São Paulo há 10, 11 anos. E minha vida é ligada a disco de vinil desde o início da minha vida, desde lá de trás, desde pequenininho mesmo. Mas o meu interesse por discos de vinil, equipamento, em comprar essas máquinas, veio do meu berço mesmo, cara. Meu pai sempre foi envolvido com equipe de som, sempre teve disco de vinil, sempre colecionou disco de vinil. E ele sempre me levava para comprar discos assim nas lojas, sabe? Falava, o que que nós vamos fazer hoje, pai? Não, vamos comprar uns discos e tal. E eu sempre, cara, pirava nas capas, pirava em ter os meus próprios discos, em ter o meu equipamento no meu quarto. E não foi diferente quando eu fui crescendo. Virei DJ de banda, passei a ser DJ de performance de scratch, de ter meus próprios discos ali. E quando eu fundei o coletivo Vinil é Arte, que era de discotecagem de vinil, esse negócio ficou mais sério na minha vida. E eu comecei a pesquisar discos de vinis raros, música brasileira, fui a fundo. Comecei a perceber que tinham discos que eram quase impossíveis de ter acesso. E isso foi me dando uma curiosidade, foi me deixando ter mais interesse. Falava, cara, por que que esses discos só aparecem lá fora? Por que que só tem no Japão? Por que só tem na Europa? Eu falava, não, cara, eu quero tentar trazer isso para o Brasil, eu acho que as pessoas devem ter acesso a isso mais fácil. Eu comecei a ir atrás de querer licenciar e fiz um selo em 2011 chamado Brasilis Grooves Records. E por conta do selo, eu fui atrás de ver, né, poxa, eu falava, cara, tem discos que vendem mais fáceis que outros, né? Nem todas as coisas que a gente se interessava de tocar e de mostrar para as pessoas na pista, nem tudo são produtos vendáveis. Então tem coisa que não vale a pena você fazer 500 cópias, 1000 cópias. Então você atende um nicho menor. E, cara, você ter uma possibilidade de gravar os discos de vinil em pequenas, né, quantidades, uma unidade, 10, 20, isso era incrível. Eu vi que era possível e fui atrás de montar uma gravadora artesanal de discos. Esse que foi o resumo, assim, de como apareceu o interesse lá de trás. Cara, as dificuldades são inúmeras, principalmente porque o que a gente faz não é algo, vamos dizer assim, que já acontecia naturalmente na cultura de gravar discos de vinil. Né? Naturalmente a gente grava disco de vinil em acetato, que é a mídia original lá de trás, que você grava a matriz do áudio e depois isso é galvanizado, vira um stamper, né? Um negativo, e posteriormente o disco é prensado. O que a gente faz aqui no Vinyl Lab é pegar uma chapa de plástico, né? Cortar ela redondo,
fisicamente redonda mesmo, tira a película e grava o áudio direto no plástico. A gente pega a primeira etapa e a última etapa e pula essa fase toda. Então são discos artesanais de plástico feito à mão. É uma técnica muito nova, se você for fazer uma cronologia da história toda, sabe? Porque a técnica é a mesma lá de trás, de gravar um disco artesanal. Mas fazer direto no plástico usa uma agulha especial, porque na cultura dubplate, uma fábrica de vinil, você usa uma pedra simples, né, que é safira e rubi, que é dureza 9. Então é mais fácil de você conseguir ter acesso a essa pedra, ter quem consiga fazer a agulha para você, entendeu? Aqui nesse caso a gente usa um diamante sintético, né, que é uma outro tipo de lapidação, outro tipo de polimento, e tem poucos fornecedores no mundo, assim, isso aí tudo vem da Europa. E a mídia também, é um plástico especial, não é qualquer plástico, vinil é PVC, né, polivinil carbonato, só que no Brasil também é difícil ter acesso a bons plásticos, então a gente também tem que importar plástico, enfim, então a gente tem que importar os insumos. Eu acho que a maior dificuldade, além de aprender todas essas técnicas e adaptar as máquinas para isso, é ter acesso a bons insumos, assim, sabe? Então no Vinyl Lab a gente vem testando, cara, é por isso que chama Vinyl Lab mesmo, que é um laboratório, né? A gente testa um tipo de plástico, testa outro tipo de plástico, a gente já usou agulha de metal, que é os famosos lo-fi. É, exatamente. O tipo de agulha é muito diferente, é o que muda do lo-fi para o hi-fi, né? É exatamente o tipo de agulha que a gente usa. Se a gente usa uma agulha de metal, com formato cônico, ela não corta o disco, é um chamado embossing, que é o que aqui no Brasil, vamos falar assim, é riscar o disco, né? Por que risca? Que ele está realmente, de fato, riscando sem sair um filamento. Quando você está gravando um disco hi-fi, durante o processo de gravação, a agulha ela tem um formato de uma espada mesmo, vamos dizer assim, e ela corta o disco. Então, quando a agulha ela desce na cavidade e forma o sulco, ela sai um cabelinho, e esse cabelinho é sugado, e isso é a principal diferença entre cortar e riscar um disco, entre o late cut e o embossing, né, que a gente fala ali, o embossing, que é como se fosse uma faca quente na manteiga, sabe? Que você pega um pedaço de ferro assim e risca ele literalmente. Só que com o áudio ali na ponta, né, na ponta desse ferro, ele joga um som. É a técnica de gravação que era antes dos anos 40, tá? Anos 30, anos 20. Lá atrás, no início, as primeiras máquinas de gravação, tanto um cilindro e nos primeiros discos ali atrás, ali na época do gramofone, eram gravados com agulha de metal mesmo, entendeu? Aí depois que foram testando outros tipos de pedra, sabe? Depois foi fazendo essa técnica de fazer o stamper e prensar. Mas lá atrás era usada agulha de metal. Então, hoje em dia, a gente consegue achar por aí, né? Virou uma cultura nova, né? Tem pessoas colecionadores, pessoas de todas as idades que pegam esses equipamentos antigos, restauram o equipamento e grava com a cabeça de gravação da época. Então ela vai ficar com aquela textura daquele tipo de áudio mesmo, dos anos 40, anos 50, anos 30. Quando me perguntam sobre qualidade, 33, 45, se é melhor compacto, 10 polegadas, se é melhor gravar mais rápido, mais devagar. E de fato tem diferença, sim. Né? Eu gosto de fazer analogia com VHS, de quando a gente gravava no modo SP e de quando a gente gravava no modo EP. Quando a gente gravava a mesma fita VHS no modo SP, a fita ela durava 2 horas de vídeo. Você podia botar lá e gravava, poxa, eu tenho 2 horas de tempo. Quando a gente mudava para o modo EP, a mesma fita de 2 horas dava para gravar 6 horas. Então você pensa, poxa, o que faz uma mesma fita caber mais tempo? Se você olhava no videocassete durante a gravação, era a velocidade. Né? Então em SP, ela está gravando mais rápido a mesma imagem. Então no EP ela está gravando mais devagar. Ou seja, menos tempo ocupa mais espaço na mídia. É mais ou menos tem a ver com o mundo digital também, quando a gente pega um Wave e um MP3, por exemplo. O MP3 é 10% de um Wave, né? Então ele é só um pedacinho ali do que pode captar. Então, quando a gente gravava em SP, a fita girando mais rápido, né, aquele 1 segundo ele já dava uma volta, por exemplo. Né? Em 1 segundo em EP ele deu só um pedacinho, ele andou 1/4 daquela volta. Então a qualidade craquelava, deixa muito pior. Então no vinil é a mesma coisa, de forma um pouco menos impactante, que 33 para 45 não é o triplo da velocidade, né?
igual a gente está vendo de 2 para 6 horas. Mas se você grava um áudio em 33 e grava o mesmo áudio em 45, você tem um ganho de qualidade por conta do espaço que a mídia está percorrendo mais rápido ali. Entendeu? Então o som ele fica, vamos dizer assim, com mais brilho, né? Ele fica mais nítido mesmo, sabe? Ele aparece com um pouco mais de qualidade. A mesma coisa acontece quando a gente grava perto do miolo do disco e mais próximo às bordas. Assim, a gente gosta de falar que nos anos 80, os engenheiros de som mesmo, eles tomavam conta disso, né? De escolher as faixas do lado A, as faixas do lado B, as músicas que são mais baladinhas, que não tinham muito, vamos dizer assim, muita dinâmica da música, né? Era mais parada, só voz e violão, ficavam mais pro final. E as músicas que são mais cheias ficavam mais na borda, exatamente por ter mais informação, entendeu? Então você sempre, se você perceber os discos tipo de sucesso, Michael Jackson, Thriller, essas coisas assim, as músicas de sucesso ficam geralmente primeira lado A e B e segunda lado A e B, geralmente. Isso aí é um fato que me impressionou muito, cara. Eu sou da cultura do vinil no geral, né? Mas eu acabei vindo pelo pessoal da pesquisa da música brasileira, um pouco ali do rap também, por, né, ser DJ de um pouco de performance. E, cara, é impressionante como os públicos, né, têm uma relação diferenciada com o vinil. E o reggae é impressionante, porque o nosso primeiro torno lá atrás, que foi uma Neumann grandona, assim, quando a gente resolveu criar o Vinyl Lab e fazer o serviço de gravação, os primeiros clientes foram de sound system. Todo mundo que tinha um dubplate, que a gente fala dubplate hoje em dia, que é a track digital exclusiva, né? Antigamente o dubplate era o disco exclusivo. Então isso é uma coisa que me confundia lá no início do Vinyl Lab. O cara falava assim, cara, é que eu tenho um dubplate aqui e quero quero riscar um disco com você. Eu falava, cara, mas você já tem o disco? Como você quer fazer o disco? Não, eu tenho a track exclusiva. Então eu fui aprendendo muito também com a cultura sound system, com a cultura do reggae no geral. Mas o sound system, os produtores aqui do Brasil, no geral, cara, respiram disco de vinil, né? Gostam dessa cultura mesmo, gostam da exclusividade. Então é uma coisa que sempre nos impulsionou aqui, sabe? Sempre tem trampo para fazer, sempre tem uma coisa diferente, sempre tem algum entusiasta da cultura. Às vezes o cara nem é seletor, mas ele vê um cantor ali fazendo uma divulgação, o cara fala, pô, meu, manda um salve aí pra mim, grava um dubplate digital pra mim, né? Faz um ridinho ali pra mim, que eu te mando essa grana. Então eu acho muito legal essa divisão das coisas no mundo do reggae e esse amor que tem pela exclusividade, que é o mundo do vinil mesmo. Mas depois de tantos anos, eu vejo que o grande legal e o grande bacana do Vinyl Lab é realizar esses pequenos sonhos, cara. Ver a pessoa que acabou de produzir um disco, aí vem aqui, grava o disco e toca, e no outro dia agradece, sabe? Pô, já gravei pedido de casamento, sabe? A gente faz muitas coisas muito malucas, assim. Então a possibilidade de fazer coisas diferentes, que é o que realiza a gente mesmo. E, poxa, pro público de sound system, de reggae, a gente se sente totalmente realizado, cara. Porque é muita gente legal que vem, muita gente está acostumada a gravar um disco exclusivo. E isso é o mais bacana pra gente.